Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo ou a mais um podcast, independente de onde você está ouvindo. E a gente vai terminar hoje a leitura desse livro maravilhoso, Cura-te a Ti Mesmo, do nosso mestre Dr. Edward Bach, o criador aí dos florais de Bach. E como eu sempre falo para vocês, né, tem aqui no YouTube, se você está ouvindo no podcast, no YouTube tá mais confortável, tá, gente? Porque tem a playlist com os 8 capítulos do livrinho, um livrinho bem curtinho, bem pequenininho, o único livro que o Dr. Bach deixou. Depois do último capítulo, gente, tem a descrição de todas as essências, tá? No meu canal, vocês sabem, tem a descrição das essências aqui no playlist também, mas tem aqui, olha que bonitinho, pra gente consultar cada uma das 38 essências. Muito legal, né? Enfim, então esse livrinho, gente, como eu sempre falo, ele é super curto, e é uma filosofia de vida com base no amor, com base nas suas virtudes, com base na tua individualidade. Gente, tem coisa mais incrível do que essa, né? Quando você se conecta com a tua essência, com a tua verdade, com o teu jeitinho de ser, e você evidencia as tuas virtudes, em vez de ficar nessa cobrança, nessa culpa, né, sobre os teus defeitos e tudo mais, em vez de viver a vida para se corrigir, viva a vida para enfatizar as suas qualidades, para colocar luz e amor em quem você é em essência. E quando a gente faz isso, tudo se resolve e se ilumina na nossa vida. Sem contar que a gente se conecta muito mais com a nossa missão, com a nossa intuição, para saber o que eu estou fazendo aqui nessa terra, né? Quais são os meus dons, que eu sei que é uma angústia de muitos de vocês, né? Que vêm aqui para esse canal. Então, quero agradecer sua companhia nessa leitura comentada desse livro, que é um dos meus livros favoritos. Vamos lá, então, para o nosso último capítulo, para a gente aproveitar essa jornada. Traz o seu café. Se é novo por aqui, eu sou a Adriana, sou terapeuta floral, também especialista em registros akáshicos, Ho'oponopono, Theta Healing, um monte de coisa. Quero te convidar também, tá? Talvez esse vídeo vai ao ar na sexta-feira, no sábado, eu tenho uma entrevista lá no Instituto Avalon, no Instagram do Instituto Avalon, às 11 horas da manhã. Vou deixar o link aqui embaixo, porque caso você estiver vendo esse vídeo ou ouvindo esse podcast depois que passar, a live vai ficar gravada, tá? Eu vou contar para vocês o meu percurso de professora para terapeuta floral, de brasileira para imigrante no Canadá, como que eu estou há mais de 10 anos aqui trabalhando exclusivamente como terapeuta floral. Enfim, vou contar toda a minha trajetória nessa entrevista com a Célia, que é minha terapeuta, que também é minha professora de florais. Então, vai ser uma honra fazer essa entrevista e deixar registrado lá a minha trajetória, porque quando a gente está buscando um novo caminho, a gente se inspira na história das pessoas, né? Então é gostoso a gente saber como que foi a trajetória, para que a gente entenda que tem pedras no caminho, tem curvas tortuosas muitas vezes, mas a gente consegue viver daquilo que é a nossa missão, né? O Criador não ia dar um dom pra gente e colocar a gente em muitas dificuldades, né? A gente aqui cria muitas vezes um caminho difícil. Então, te convido para ir lá no Instituto Avalon para você assistir depois, ou se possível ver ao vivo, que aí você me enche de pergunta lá, tá bom? Então, sábado às 11 horas da manhã no horário de Brasília, lá no Instagram do Instituto Avalon, tá? Tá aqui embaixo para vocês o link. Vamos para nossa leitura então, meus amores. Capítulo 8 do nosso querido livrinho Cura-te a Ti Mesmo e os 12 Remédios do Dr. Bach. Vamos lá, gente. Assim vemos que nossa vitória sobre a doença dependerá principalmente do seguinte: em primeiro lugar, da compreensão da divindade que existe dentro das nossas naturezas, do nosso consequente poder para superar o que esteja errado. Em segundo, do conhecimento de que a causa básica da doença deve-se à desarmonia entre a personalidade e a alma. Em terceiro, de nossa boa vontade e da habilidade para se descobrir a falta que está causando tal conflito. Em quarto, da remoção desse defeito, devolvendo a virtude oposta. Então é justamente o que eu estava falando, né, gente? Quantas vezes a gente passa anos em terapia ou no nosso processo, né, individual aqui dentro da nossa cabeça, de autoconhecimento e autoanálise, a gente fica procurando a raiz do problema, onde que tudo começou, e onde que eu tô errando, por que que eu tô fazendo sempre isso, por que que eu não aprendo? E aí a gente não sai do lugar. Vocês já repararam?
Então, porque quando a gente fica olhando para o defeito, a gente alimenta o defeito. Agora, quando a gente olha para a luz, quando a gente coloca, nem que seja uma sementinha de mostarda aí nessa virtude, ela ganha atenção, ela ganha brilho. E quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai entrar em harmonia, né? O Dr. Bach fala muito sobre a doença, como eu já expliquei para vocês, porque ele era médico. Mas entendam aqui doença, tudo que seja de ordem física, mental ou emocional, tá bom? Então vamos lá. O dever da arte de curar consistirá em ajudar-nos a obter o conhecimento necessário e os meios pelos quais superar nossos males e, além disso, em administrar os remédios que fortaleçam nossos corpos físicos e mentais e nos deem maiores oportunidades de vitória. Só assim estaremos verdadeiramente aptos a atacar a doença em sua base com uma viva esperança de êxito. A escola médica do futuro não se interessará, em particular, pelos resultados finais e produtos da doença. Não dará muita importância às lesões físicas em si, tampouco administrará drogas e produtos químicos apenas no intuito de atenuar nossos sintomas, mas, compreendendo a verdadeira causa da doença, consciente de que as óbvias consequências físicas são meramente secundárias, concentrará seus esforços no intuito de estabelecer a harmonia entre o corpo, a mente e a alma, a qual proporciona o alívio e a cura da enfermidade. Nesses casos em que o esforço é feito suficientemente cedo, a correção da mente evitará a enfermidade iminente. Ai, gente, é tão lindo, né? Deixa eu tomar um golinho de café enquanto você pensa um pouquinho. Tudo, gente, que a gente tem. Todos os nossos males físicos, emocionais, mentais, todos eles, né? Eles interagem entre si. Tudo é fonte de uma somatização. Quando a gente conserva maus pensamentos, conserva maus sentimentos, não entra em contato com eles para procurar a luz da situação, a somatização no nosso corpo físico, infelizmente acontece, mas não é porque a gente está tendo uma punição, é uma chamada de atenção. Eu falo sempre isso aqui para vocês. Quando a gente fala de registros akáshicos, dos florais, né, de espiritualidade, qualquer assunto, gente. Quando a gente está passando por algum problema de qualquer ordem que seja, não é porque a gente está se punindo, não é porque a vida está puxando o nosso tapete, mas é uma forma de comunicação entre a nossa alma e o nosso ser aqui humano, para que a gente entenda, putz, tem alguma coisa em desarmonia aqui, deixa eu parar para olhar para isso. E no momento que eu olho, eu coloco a luz. Essa é a função dos florais, né? Quando você está com problema de medo, você vai tomar o seu floral de medo e ele vai ativar o oposto positivo, que seja a coragem, que seja a ousadia, que seja a confiança, que seja o amor, né? É o oposto positivo equivalente àquilo que você está precisando. Esse é o trabalho dos florais. Vamos lá. Entre os tipos de remédios que serão utilizados estarão os que são obtidos na maioria das plantas e das ervas mais bonitas que se encontram no boticário da natureza. Plantas que foram divinamente enriquecidas com poderes curativos para o corpo e para a mente do homem. Cabe a nós praticar a paz e a harmonia, a individualidade e a firmeza de propósito e desenvolver progressivamente o conhecimento de que, em essência, somos de origem divina, filhos do Criador, e, portanto, temos dentro de nós o poder de alcançar a perfeição se apenas o desenvolvermos, como o faremos, seguramente mais cedo ou mais tarde. Ou seja, né, todos nós estamos evoluindo para o amor. Somos, né, viemos do amor e vamos para o amor. E essa realidade deve crescer em nós até que se torne o traço mais marcante da nossa existência. Gente, fazendo mais uma pausa aqui, todo sofrimento é falta de amor. Toda dor é ausência de amor, de qualquer nível. Quando a gente coloca a luz, quando a gente coloca amor, quando a gente coloca os florais, quando a gente usa o Ho'oponopono, quando a gente faz uma oração, quando a gente invoca o amor faz o seu trabalho. É claro que a gente precisa ter a paciência, né? Porque as coisas demoram um pouquinho aqui na ordem material das coisas. Mas é o amor que dissolve a dor. Tá bom? Continuando. Devemos praticar firmemente a paz
imaginando nossa mente como um lago sempre calmo, sem agitações, sem mesmo ondulações para perturbar a sua tranquilidade. E aos poucos desenvolver esse estado de paz até que nenhum acontecimento da vida, nenhuma circunstância, nenhuma outra personalidade seja capaz, sob qualquer condição, de encrespar a superfície do lago ou de despertar em nós sentimentos de irritabilidade, depressão ou dúvida. Ajudar-nos a, efetivamente, reservar poucos momentos diários para pensar serenamente na beleza da paz e nos benefícios da calma, e compreender que não é através da preocupação ou da ansiedade que poderemos realizar mais, mas sim que nos tornamos mais eficientes em tudo que empreendemos, através dos pensamentos e ações calmos e serenos. Gente, vocês me falam, pelo amor de Deus, me coloquem aqui nos comentários se sou eu só que sou loucamente apaixonada por essa simplicidade que vem do Dr. Bach. Gente, não que a gente tenha que se apegar exclusivamente a um livro, não é isso, tá? Mas eu tô falando de uma filosofia. De uma filosofia que eu acredito piamente que é a nossa verdade original. Então, às vezes, sabe, gente, a gente acredita na dificuldade, né? Que vai ter que gastar tanto dinheiro, fazendo 1000 terapias, fazendo 1000 cursos, lendo 1000 livros, buscando, sabe, uma tábua de salvação em algum lugar que vai me trazer uma informação e que aquilo vai revolucionar a minha vida. É isso aqui. É isso. Só esse trechinho aqui que eu li agora. Basta. As meditações que eu falo tanto, né, gente? É isso. Tem vários tipos de meditação, mas o simples fato de você parar em alguns momentos. E, gente, parar alguns momentos é aqui agora, ó, que você tá me ouvindo. Para, senta, toma o teu cafezinho, me escuta e respira fundo. A hora que você vai fazer o seu xixizinho, a hora que você vai tomar o seu banho, para e respira fundo, para de pensar nos problemas um pouco, sabe? A hora que você tá de frente da tua janela, olha pro horizonte, respira um pouco. São minutos aleatórios durante o dia que a gente se encontra com a nossa paz. Ela está aqui. Esse lago sereno, ele está dentro de nós. A gente não precisa criar. Assim como os florais. O floral não vai te dar uma coisa que você não tem. O floral vai ativar algo que já está em você, mas que você não está acessando. Gente, então, só de se conectar com isso, sabe? Com essa verdade aqui, a gente já pode mudar imediatamente a nossa vida. É trazer para a nossa consciência, para a coerência das nossas ações e pensamentos, essa ideia, que é tão simples, mas tão simples e tão poderosa. Ai, eu espero tanto que a gente consiga. Que eu tô aqui também, né, gente? Não é porque eu sou terapeuta floral que eu tô o tempo todo nessa serenidade, mas quando eu venho, por exemplo, né, e me dedico a um projeto como esse, de ler o livro aqui junto com vocês, é para mim. Esse trabalho é para mim em primeiro lugar. Eu espero do fundo do meu coração que seja benéfico para vocês também, tá? Por isso que eu peço para vocês deixarem nos comentários, para eu não me sentir sozinha, tá? Prometo que eu vou tomar tícore depois no meu floral. Mas é gostoso, né? Quando a gente cria um trabalho assim no YouTube, vocês pensam às vezes, né? Quem não tem, né? Quem tem canal no YouTube sabe como é que é. Mas às vezes você não tem e pensa assim, né? Nossa, esse povo aí que põe coisa no YouTube, né? São tudo desprendido da vida. Não, gente, a gente é humano, carente como todos. Então, pra gente é importante saber que o trabalho que a gente faz aqui, que claro, né, precisa ser importante para quem produz em primeiro lugar, porque senão não faz sentido. Mas que de alguma forma tá beneficiando alguém aí do outro lado. É para vocês que a gente faz, sabe? Então, é gostoso a gente ler os comentários, né? Vocês sabem que eu respondo todo mundo. Porque para mim é muito gostoso essa troca, saber que o que eu tô fazendo te importa, que é para isso que eu tô aqui, tá bom? Então vamos lá, continuando. Deixa eu ver onde que eu parei, que eu fico tão empolgada, né? Que eu paro aqui. Serenidade. E eu falei, né? Essa parte que me chamou bastante atenção. Pensar serenamente na beleza da paz e nos benefícios da calma e compreender que não é através da preocupação ou da ansiedade que poderemos realizar mais. Às vezes a gente fica nessa pilha, né? Porque a gente ouve por aí que tem que trabalhar. Durma enquanto trabalhe enquanto os outros durmam. Gente, se você gosta, tudo bem, mas se não, né? Pelo amor de Deus. Trabalhar que nem um louco não te garante resultado, né? O que te garante resultado é o teu alinhamento. Mas sim que nos tornamos mais eficientes em tudo que empreendemos através de pensamentos e ações calmos e serenos.
harmonizar nossa conduta nesta vida de acordo com os desejos de nossa própria alma e permanecer num estado de paz tal que as atribulações e preocupações do mundo nos deixem impassíveis. É, na verdade, uma grande conquista e nos dá aquela paz com letra maiúscula que transcende a compreensão. Embora isso possa parecer um ideal inatingível, ele está na realidade com paciência e perseverança ao alcance de todos nós, dentro de nós. Ai, gente, é lindo. Esse eu já destaquei aqui, ó. Vocês vão ver que tem uma setinha, porque todo terapeuta floral tem esse trecho como base de vida. Não nos pedem, prestem atenção, minha gente, tá? Se você sonha em ser famoso e celebridade, ótimo, pode ser que isso seja realmente o dom da sua alma. Mas vejam o que o Dr. Bach fala sobre isso. E na época dele não tinha nem internet, né? Não nos pedem que sejamos todos santos, mártires ou pessoas de renome. A maioria de nós estão reservados trabalhos menos notáveis, mas se espera que entendamos as alegrias e as aventuras da vida e que cumpramos o quinhão de trabalho que a divindade reservou para nós. Gente, então assim, eu sei que hoje em dia, com essas internet da vida, tem um monte de gente querendo ser famosa e querendo aparecer e tudo mais. Adriana, olha, você aí no YouTube. Eu tô aqui no YouTube, gente, porque é meu trabalho. Eu tô aqui no Canadá e eu atendo as pessoas em português, né? Então, panfleto não funciona muito pra mim, eu preciso estar em algum lugar. Mas eu não tô aqui pra ser famosa, né? Pelo menos, inicialmente, esse não é o meu objetivo. Meu objetivo é que aqui é o meu consultório. E aqui é o lugar onde eu passo pra vocês aquilo que eu acredito, aquilo que é a minha filosofia de vida, sabe? Mas é pra gente tirar do coração essa ânsia, né? Às vezes a gente fica, ai, deixa eu ver quantas pessoas me seguem, ai, deixa eu ver o quão, né, não sei o quê, o quão, como que a gente fala? Popular eu sou. Claro que a gente gosta disso, né? Eu tava falando agora, né? Gente, deixa aqui os comentários. Mas muitas vezes é uma vaidade, muitas vezes a gente acredita, né? Espera a afirmação do outro para validar aquilo que a gente está fazendo ou sentindo, quando na verdade o sentimento de serenidade que o Dr. Bach está falando é esse quentinho no coração da gente estar conectado com a nossa verdade, com a nossa alma, né? Esses dias eu estava falando para uma aluna minha, que ela estava falando, né? Ai, Dri, eu tô aqui, né? Eu trabalho com meu sobrinho e eu faço um trabalho de super confiança dele, mas eu sei que eu quero prosperar mais e eu quero empreender. E eu falei para ela, falei, mas minha querida, quem disse que empreender é sinônimo de prosperidade, né? O mundo precisa de todo mundo. Eu falei para ela, meu Deus, você é a pessoa de confiança da empresa do teu sobrinho. Você quer coisa mais importante do que essa, né? Então, gente, quantas pessoas que são funcionárias, né, prosperam muito mais do que muita gente que empreende. Empreender não é sinônimo, gente, de sucesso, de dinheiro, de prosperidade, não necessariamente, né? Muitas pessoas são muito mais realizadas, né? Se você é funcionário de uma empresa, você pode ter um salário muito legal, né? Você pode fazer outras coisas também, mas enfim. E você tem essa tranquilidade às vezes no coração. Você trabalha para aquela empresa, você volta para casa, fica sossegado. A gente que empreende, a gente fica com o trabalho na cabeça 24 horas por dia. Por isso que é bom a gente trabalhar com alguma coisa que a gente ama, né? Porque senão vai dar ruim. Mas vamos lá, continuando. Aqueles que estão enfermos, a tranquilidade, a serenidade da mente, a harmonia com a alma são os maiores recursos para se atingir a recuperação. A medicina e a enfermagem do futuro prestarão muito maior atenção ao desenvolvimento disso no paciente do que fazemos hoje, quando incapazes de julgar o progresso de um caso, exceto por meios científicos materialistas, pensamos as mais das vezes em tomar a temperatura e em prestar certo número de serviços do que interrompem mais do que proporcionam aquele descanso tranquilo e relaxamento do corpo e da mente que são tão essenciais à recuperação. Não há dúvida de que, ao aparecer o menor sintoma do mal, se pudermos passar poucas horas completamente relaxados e em harmonia com nosso eu superior, a doença será repelida.
Em tais momentos, necessitamos criar em nós mesmos uma fração dessa calma, simbolizada pela entrada de Cristo na barca durante a tempestade no lago da Galileia, quando ordenou: paz, aquieta-te. Ai, gente, não é lindo? É muito lindo. Nossa visão da vida depende da proximidade de nossa personalidade em relação à nossa alma. Quanto maior a união, maiores serão a harmonia e a paz, e mais claramente a luz da verdade brilhará. E a radiante felicidade que pertence aos mais elevados domínios. Estas nos manterão firmes e sem esmorecimento diante das dificuldades e dos horrores do mundo, já que tem sua base na verdade eterna do bem. O conhecimento da verdade também nos dá a certeza de que, por mais trágicos que possam parecer alguns dos acontecimentos do mundo, eles formam apenas um simples estágio temporário na evolução do homem, e que mesmo a doença é em si mesma benéfica e age sob intervenção de certas leis destinadas a produzir um bom resultado e a exercer um contínuo estímulo rumo à perfeição. Os que possuem tal conhecimento não podem afetar-se, diminuir-se ou desalentar-se por esses acontecimentos que tanto pesam sobre os outros, e toda a incerteza, medo e desespero desaparecem para sempre. Se apenas pudermos nos manter numa comunhão constante com nossa alma, nosso Pai Celestial, o mundo será realmente um lugar de alegria e nenhuma influência adversa poderá ser exercida sobre nós. E, gente, o que o Dr. Bá está falando aqui é especialmente a gente. Nós que temos essa consciência desperta, nós que sabemos de toda essa conexão, a gente precisa se trabalhar. Nós temos essa responsabilidade com a gente e esse compromisso com a luz, com o mundo. Porque aquilo que a gente sente, a gente vibra e emana. Então a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa se cuidar. Porque a gente quer ficar bem, mas o nosso bem-estar também é emanado para os outros. Então, ter conhecimento não é aquela coisa da, como que eu posso dizer, da arrogância, né? De, ai, já que eu conheço isso tudo, ou a culpa, né? A cobrança. Ai, já que eu sei disso tudo, eu preciso, né? Sou terapeuta, eu tenho que ser uma pessoa perfeita. Ou eu tô no autoconhecimento, eu tenho que estar sempre bem. Não, não é isso. Mas ter esse conhecimento nos dá também a responsabilidade de prestar mais atenção. É claro que vai ter dia que a gente não vai dar conta, né? Mas saber o endereço de casa, sabe? Saber o lugar que eu preciso estar para estar bem, que é essa calma e essa serenidade que o Dr. Bá está falando. A gente sabe o endereço de casa, então, quando a gente está desconectado, que a gente volte para esse lugar, que a gente busque o caminho para voltar para esse lugar, sabe? E os florais estão aí para ajudar a gente. Se a gente não consegue sozinho, ninguém precisa estar sozinho. A gente usa o floral equivalente para ajudar a gente a chegar nesse lugar, tá? É o nosso carrinho. Não nos é permitido ver a magnitude de nossa divindade, nem compreender o alcance do nosso destino e futuro glorioso que está diante de nós, pois se assim fosse, a vida não seria uma prova, nem envolveria esforço, nem testaria o nosso mérito. Nossa virtude consiste em estarmos esquecidos na maior parte dessas coisas grandiosas e ainda assim ter fé e coragem para viver bem e dominar as dificuldades desta terra. Contudo, podemos, por comunhão com o nosso eu superior, manter essa harmonia que nos torna capazes de superar todos os obstáculos terrenos e empreender nossa jornada ao longo do caminho reto para cumprirmos o nosso destino, imunes às influências que nos possam desviar. Eu estou lendo esse último capítulo e eu estou lembrando muito dos Abraham Hicks, que muitos de vocês seguem, né? Tem o canal da doutora Tânia, né? A Academia do Desenvolvimento Pessoal, e ela traduz, né, os áudios dos Abraham Hicks, que falam, né, tem uma linguagem muito parecida com a do Dr. Bá. Agora que eu tô lendo para vocês que tá caindo essa ficha. Depois, devemos desenvolver a individualidade e nos libertar de todas as influências do mundo, para que, obedecendo unicamente aos desígnios da nossa alma, sem deixarmos nos envolver pelas circunstâncias ou pelas pessoas, nos convertermos em nossos próprios senhores, governando
nosso barco pelos mares agitados da vida, sem jamais abandonar o leme da retidão ou deixar sua direção em mãos alheias. Olha que lindo! Devemos conquistar nossa liberdade de maneira absoluta e completa, de modo que tudo o que fizermos, cada uma de nossas ações, ou mesmo cada pensamento, tenha sua origem em nossos próprios, permitindo-nos assim viver e dar-nos livremente por decisão nossa e só nossa. Adorei! A maior dificuldade que temos nesse sentido se encontra talvez nos que estão mais próximos de nós nessa época em que o medo da convenção e dos falsos modelos de dever são tão assustadoramente desenvolvidos. Espera aí, gente, eu vou ler esse trecho de novo, foi esquisito. A maior dificuldade que temos nesse sentido se encontra talvez nos que estão mais próximos de nós nesta época em que o medo da convenção e dos falsos modelos de dever são tão assustadoramente desenvolvidos. Mas devemos desenvolver nossa coragem, que em muitos de nós é suficiente para enfrentar as coisas aparentemente mais importantes da vida, mas é pouca, no entanto, para as provações mais íntimas. E é verdade, né, gente? Às vezes a nossa maior dificuldade é com quem está na nossa casa. A nossa maior dificuldade é lidar com as questões do nosso dia a dia, do nosso trabalho, né? Não são as coisas grandiosas, porque talvez você estava comigo no meu grupo da gratidão, que a gente fez aí recentemente e que a gente vai fazer de novo. E eu lembro que teve um registro akáshico, né? Um dia de envio de energias que a gente fez, que falava justamente isso, sobre os 3 caos. A gente, às vezes, se preocupa tanto com os grandes caos da vida e quando, na verdade, os pequenos caos do nosso dia a dia é o que nos mais atrapalham, né? Então, a gente fala, o grande trauma da minha vida, mas a gente não contabiliza os pequenos trauminhas que a gente vive no dia a dia, que acumulando, eles causam proporções muito mais destruidoras em nós do que a gente pode imaginar, né? Mas, enfim, voltando. Devemos ser capazes de identificar de maneira impessoal o certo e o errado e agir sem medo em presença de um amigo ou de um familiar. Quantos de nós são heróis no mundo externo, mas covardes em casa? Você tá precisando de mais um gole de café? Eu tô, mas vamos lá. Ai, gente, é difícil, né? Com marido, com filho, com pai e mãe. Eu sou terapeuta, eu vejo isso no consultório todo dia, eu vejo na minha própria vida, né? Quantas vezes eu tô estressada e acabo brigando com a minha filha mais do que eu gostaria, e aí eu falo, ups, difícil, né? Difícil. Que a gente possa pensar mais e quem sabe conseguir, né? Na verdade, por mais sutis que sejam os meios utilizados para nos impedir de cumprir o nosso destino, o pretexto do amor e da afeição, um equivocado sentido de dever, métodos que nos escravizam e nos mantêm prisioneiros das vontades e desejos dos outros, devemos rejeitá-los veementemente. A voz de nossa alma, e somente essa voz deve ser atendida no que diz respeito ao nosso dever, sem que nos desviem os que estão à nossa volta. Porque aqui eu coloquei a minha culpa, né? Mas, realmente, às vezes a gente, né, nasceu em um lar sem harmonia, às vezes a gente tem um pai difícil, uma mãe difícil, um avô difícil, né? Às vezes a gente viveu questões muito complicadas. Eu trabalho com pessoas que estão num relacionamento amoroso extremamente abusivo, né? Então, é complicado, né, gente? Mas aqui está o nosso trabalho. Será necessário desenvolver ao máximo a individualidade e temos de aprender a andar pela vida sem confiar em ninguém, a não ser na nossa alma, para obter orientação e ajuda, para conquistarmos nossa liberdade com ambas as mãos e lançarmos-nos no mundo, para adquirir cada partícula possível de conhecimento e experiência. Ao mesmo tempo, devemos estar em guarda para permitir a cada um também exercer sua liberdade, para nada esperar dos demais, mas, pelo contrário, estarmos sempre prontos a conceder uma mão amiga para erguê-los nos momentos de necessidade e dificuldade. Assim, cada personalidade com que encontramos nessa vida
quer seja mãe, marido, filho, estranho ou amigo, torna-se um companheiro de viagem, e qualquer um deles pode ser maior ou menor que nós no que diz respeito ao desenvolvimento espiritual, mas todos nós somos membros de uma mesma irmandade e parte de uma grande comunidade que faz a mesma viagem, tendo o mesmo objetivo glorioso em vista. Devemos ser firmes na determinação de vencer, resolutos na vontade de conquistar o topo da montanha. Não nos detenhamos pensando nos tropeços do caminhar. Nenhuma grande ascensão se deu sem falhas e quedas, e elas devem ser consideradas como experiências que nos ajudarão a tropeçar menos no futuro. Nenhum pensamento sobre os erros passados deve jamais deprimir-nos. Eles passaram, estão acabados, e o conhecimento assim adquirido ajudar-nos a evitar a sua repetição. Firmemente devemos ir em frente sem arrependimentos e sem olhar para trás, pois o passado, mesmo que seja de uma só hora, já ficou para trás, e o futuro glorioso com o brilho da sua luz sempre está à nossa frente. Todo medo deve ser banido, nunca deveria existir na mente humana, e só é possível quando perdemos de vista a divindade. É algo estranho a nós, porque somos filhos do Criador, centelhas da vida divina, invencíveis, indestrutíveis e imbatíveis. A doença é aparentemente cruel, porque é a penalidade por erros de pensamento e de ação, que resultaram cruéis para com os outros. Daí a necessidade de desenvolver ao máximo o amor e o lado fraterno de nossas naturezas, que tornarão a crueldade impossível no futuro. O desenvolvimento do amor nos traz a compreensão da unidade, da verdade de cada um de nós, e todos somos a grande criação una. A causa de todos os nossos problemas é o ego e a separatividade, e esses desaparecem tão logo o amor e o conhecimento da grande unidade se tornem parte das nossas naturezas. O universo é Deus tornado objetivo. Ai, gente, olha que lindo. O universo é Deus tornado objetivo. Ao nascer o universo, ele é Deus renascido. Ao findar, ele é Deus mais evoluído. É lindo, não é? Assim é como o homem. Seu corpo é a exteriorização dele mesmo. É uma manifestação objetiva de sua natureza interna. É a expressão de si mesmo, é a materialização das qualidades da sua consciência. Ai, ai. Em nossa civilização ocidental, temos o exemplo glorioso, o grande modelo de perfeição e os ensinamentos de Cristo para guiar-nos. Ele atua em nosso favor como um mediador entre nossa personalidade e a nossa alma. Ai, gente, eu tenho falado tanto isso, tanto para todos os meus grupos, lá no colegiado. Todos os trabalhos que eu tenho feito, isso está muito prático, sabe? Na minha vida, de que quando eu não sei o que fazer, quando eu tô sem fé, ou quando eu tô irritada, qualquer coisa, que eu preciso me reconectar, tem um atalho bem rápido. E eu penso, como que Jesus faria nessa situação, sabe? Jesus humano mesmo, né? E aí vem imediatamente a resposta no coração. Ai, é tão fácil, tão maravilhoso. Sua missão na Terra foi ensinar-nos como obter harmonia e entrarmos em comunhão com o nosso eu superior, com o nosso Pai que está no céu, e por meio disso, como obter a perfeição de acordo com a vontade do grande Criador de todas as coisas. Assim também ensinou-nos o Senhor Buda e outros grandes mestres que de tempos em tempos vieram à Terra para mostrar aos homens o modo de se atingir a perfeição. Não há caminho intermediário para a humanidade. A verdade tem de ser reconhecida e o homem tem de se unir ao infinito plano de amor do seu Criador. Portanto, venham, meus irmãos e irmãs, para o glorioso resplendor do conhecimento de sua divindade. Esforcem-se séria e firmemente para unir-se ao desígnio magno de serem felizes e comunicarem a felicidade, juntando-se ao grande grupo da fraternidade branca, cuja razão de ser é obedecer à vontade de seu Deus e cuja grande alegria está em servir os seus irmãos mais jovens. Aqui está, aqui temos a conclusão do nosso livrinho querido. Eu espero que vocês tenham
gostado aí dessa nossa leitura, que vocês possam sentir o coração vibrando amor e luz com essa filosofia de vida do Dr. Bá. E como eu disse, né, os florais, quem quiser comprar o livrinho, né, e vocês têm aí um manualzinho, no meu site, gente, tem lá a descrição dos florais de graça. Aqui nesse canal tem o playlist com a descrição de todas as essências florais. Então, Dr. Bá quis que ficasse simples, quis que ficasse acessível para que todos nós pudéssemos acessar as nossas curas. Que seja você com você mesmo, se você quiser ser um terapeuta floral, se você quiser ler sobre os florais e poder ajudar a sua família, ajudar os seus amigos, sem necessariamente ser uma carreira. Os florais são lindos, são simples, são ativadores das nossas qualidades, são antídotos contra os males que porventura a gente conserva dentro da gente. Não tem contraindicação, não tem efeito colateral, pode ser usado por grávida, por bebê, por idoso, cachorrinho, gatinho, qualquer pessoa, qualquer bichinho, planta, tudo, gente. Dr. Bá dedicou a existência dele. Ele falou de grandes mestres, né? Dr. Bá, você deixou aqui pra gente um legado maravilhoso. Você é um grande mestre que, com a sua sensibilidade, amorosidade, mesmo sendo um grande cientista, foi lá para o meio da natureza e dedicou a vida buscando, né, na botânica, buscando nas flores, um pedacinho de Deus, um pedaço que Deus deixou na natureza para nos ajudar, né? Nós não estamos sozinhos aqui. Então é isso, gente. Eu ficaria aqui, né, mais do que horas que já estamos aqui falando. Então eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham aproveitado essa leitura. Voltem sempre que vocês quiserem, tá? Vou deixar aqui para vocês usarem e abusarem. Mesmo quem não quer comprar o livro, tá aqui de graça no YouTube para vocês. Tenho certeza que o Dr. Bá aprova essa ideia e que vocês possam usar os florais, gente, né? Quem tá no Brasil é o país que eu acredito que hoje em dia é o país mais acessível para os florais, porque qualquer esquina tem uma farmácia de homeopatia para você pedir os seus florais. Fora do Brasil tem também as lojas, né? Canadá, Estados Unidos, aqui a gente, né? Nós os terapeutas florais, a gente é que manipula os florais. Mas, né, qualquer dúvida me manda um e-mail, eu te ajudo a achar o floral aí se você precisar. Mas esteja na tua divindade, esteja na tua calma, entenda esse mecanismo que quando a gente está no amor, a gente está vibrando saúde. E se a gente está vibrando doença, é só uma consequência do que a gente conservou dentro da gente, mas tão cedo a gente descubra e voltando para a luz e voltando para o amor e voltando a ativar as nossas virtudes, tudo volta para o eixo, porque a nossa essência é perfeita. E como eu sempre falo aqui, você é a pessoa mais importante desse mundo. Cuida bem de você, tá bom? É isso, meus amores. Gratidão. Qualquer dúvida, só ir lá no meu site adrianasouza.com.br. Vai ser uma delícia continuar essa conversa com vocês. Um beijo.